Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mateus 3, versículo 16 e 17, diz assim: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aleluia. Vai para o capítulo 12 de Mateus mesmo. Capítulo 12. Bendito é o nome do Senhor. Mateus, no capítulo 12, o versículo 17 diz: Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, nem ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu coloquei o tema nesta palavra: o que Deus está falando a seu respeito. Se Deus viesse hoje para trazer uma palavra para você, qual é a palavra que Deus ia falar para você hoje? Esse texto que nós lemos, a palavra de Deus veio a Jesus dizendo: Este é o meu filho, que me agrada muito. E esse último texto que nós lemos fala que ele é o escolhido, é o amado, é o que dá muito prazer ao Pai. Queridos, você também é um filho amado de Deus. Deus te ama. E Ele tem um plano lindo, um plano maravilhoso para a sua vida. Mas como filho, Deus é um Pai que espera que você o agrade, que você se importa em agradar o coração de Deus. Então a pergunta é: a quem você está procurando agradar? Ou, o que você tem feito para agradar o coração de Deus? Para você refletir. Você está comprometido com a agenda do céu? O que o céu tem falado para você fazer? Ou a tua agenda está muito ligada a tudo que diz respeito aqui e agora, ao que os seus olhos veem, a que a sua mente alcança? Qual é o nível do seu comprometimento com a agenda do céu? Você deseja ser elogiado por Deus? Receber um elogio de Deus? Como está seu coração? Sabe, queridos, a Bíblia diz de muitos que receberam elogios do céu, que Deus veio com a palavra de elogio. É muito importante que eu e você tome a decisão de querer agradar o Senhor. Nós estamos no período do projeto Atitude 333. Orar 3 vezes por dia, jejuar 1 vez por semana, os líderes orar 3 vezes por dia e jejuar 3 vezes por semana. Qual o propósito disso, queridos? Agradar o coração de Deus. Alinhar o nosso coração com o coração de Deus, alinhar a nossa agenda com a agenda de Deus.
se você não faz tempo para a vida espiritual, se você não faz tempo para o relacionamento com Deus, isso só revela o nível de amizade que você tem com Deus. Nós cantamos Amigo Espírito Santo. E a sugestão do louvor para a célula essa semana pode ser essa música, mas eu coloquei a música, bom, eu ouvi muitas vezes com a Ana Paula, não sei se é dela, não sei se é ela que gravou também, ou é do Ademar de Barros, ela gravou junto com o Ademar de Barros também. Ademar de Campos, perdão, podem me corrigir, Ademar de Campos, que fala amigo, meu pai, amigo do pai, amigo, Jesus, não lembro, amigo de Deus, deu um branco aqui, amigo de Deus, uma música linda, se for possível cantar depois aqui, vocês podem cantar. Não, é uma música antiga, conhecida. Você deseja ser elogiado por Deus? O que Deus está falando a respeito de você? Num dado momento, o anjo vem para Maria e diz: salve, mulher cheia de graça. O Senhor achou graça em você. O Senhor está contente com o estilo de vida que você está levando. O Senhor viu a sua preocupação com uma vida de santidade, uma vida de reverência, e Ele achou graça no seu estilo de vida. Já pensou? O que o céu está falando sobre você? Se Deus hoje fosse liberar uma palavra sobre você, o que Ele tem para dizer? A Bíblia nos mostra, queridos, muitos exemplos de pessoas que foram elogiadas por Deus. E é muito importante você saber que no Velho Testamento, poucas pessoas tinham acesso ou a unção do Espírito Santo. Apenas reis, sacerdotes, profetas, juízes tinham a unção do Espírito Santo. Mas hoje, absolutamente todos nós temos acesso à amizade, a ponto de nós cantarmos, né? Amigo Espírito Santo. Todos nós. A Bíblia registra a história de Noé. Noé, Gênesis, no capítulo 6, diz assim, a respeito de Noé, a partir do versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Quem era Noé? Íntegro, justo, tinha um estilo de vida santo e ele andava com Deus. Olha a referência. E quando Deus viu a situação que estava o mundo, Ele decidiu que Noé e sua família seria preservada. Porque Ele encontrou ali um homem íntegro, justo, reto, com estilo de vida santo, e ele andava com Deus. Olha que interessante. O desafio da palavra de Deus para mim e para você é ter um estilo de vida santo. Não dá para ver qualquer filme, não dá para ver qualquer série, não dá para estar em qualquer roda de conversa, não dá para ter qualquer amizade, não dá para ir em qualquer lugar, não dá. Se você quer ter um estilo de vida santo. Que lindo
o que acontece com Noé. Ele é separado, ele e toda a família, para começar de novo. Porque Deus encontrou ali um homem íntegro, reto, um estilo de vida santo, e por conta disso, isso porque ele andava com Deus. O que Isaías fala de Abraão? Vamos ler? Isaías no capítulo 41, o versículo 8 diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Deus chama Abraão de meu amigo. Por quê, queridos? Por uma vida de obediência, uma vida de fé, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de dependência de Deus, uma vida de consagração. Ele vivia com os pés na terra, mas ele estava de olho no eterno. Ele vivia com os pés nessa terra, mas o coração e a mente dele totalmente voltada para Deus. O que o céu falaria de você hoje, pelo estilo de vida que você está levando? Pense nisso, queridos. Vocês ouviram hoje aqui o Pedro já falando dessa guerra. O primeiro-ministro de Israel deixou claro que não se trata de uma operação, não se trata de uma ofensiva, não se trata de uma ação. Estamos em guerra. É só o princípio de dores. É só o início. É só o início. Olha o nível de estrago que a chuva fez em toda a região sul, parte do sudeste. Queridos, Abraão desenvolveu uma profunda comunhão com Deus. Abraão desenvolveu um desejo de agradar a Deus. Embora estivesse morando de tenda em tenda, ele estava sempre com os olhos no que o céu estava falando, no que Deus estava falando. Assim precisa ser, queridos. Eu e você, se nós queremos de verdade agradar o Senhor, precisamos tomar decisões que nos levam a viver em linha com o céu. Não apenas no aqui e agora, mas fazer tempo de qualidade para viver o sobrenatural do relacionamento com Deus. Olha o que o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 11, o versículo 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Que tremendo, queridos. Pela fé, ele caminhou sem saber exatamente aonde seria a terra, mas ele estava de olho na cidade celestial, de olho numa eternidade com Deus. O que o céu falaria sobre você hoje? Servo obediente, servo cheio de fé, você que tem um estilo de vida santa, você que tem relacionamento com Deus, você que quer andar em justiça, em retidão, em santidade. Olha o que a Bíblia diz sobre Jó. Jó capítulo 1, diz assim, o versículo 8, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. No capítulo 2, o versículo 13, ele diz, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó?
Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Como Deus via Jó, possivelmente Jó, o livro mais antigo da Bíblia. Possivelmente escrito por Moisés, o primeiro livro que Moisés escreveu, contando a história de um dos homens mais antigos. A região que ele vivia na atual Arábia Saudita hoje. Um homem milionário, riquíssimo. Para você ver que nem todo rico põe o de coração na riqueza. Ele era um homem extremamente rico, milionário, mas o coração dele estava em Deus. E Deus fala para Satanás: viu meu servo? Será que Deus pode te chamar de servo, pelo menos? Porque servo é aquele que faz o que o seu dono manda fazer. E Jesus, quando estava para subir aos céus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crer for batizado, discipule, ensine. Foi uma ordem dada a nós. E se não estamos fazendo, não podemos ser chamados de servo. Mas a Jó, ele se refere: meu servo, irrepreensível, íntegro, que se desvia do mal, que se aparta do que é errado. Olha como o nosso Deus fala a respeito dele. Ele se destaca em meio a uma geração toda comprometida com coisas erradas. Jó recebe esse elogio tão incrível por causa da sua integridade, da sua fé inabalável, da sua retidão, da sua vida prática de justiça, de oração. A Bíblia diz que ele fazia sacrifício pelos filhos, porque vai que eles pecaram. Ele não fazia sacrifício depois que ele via que o filho tinha pecado, até porque ele sabia os filhos que tinha. Mas ele já fazia um sacrifício, porque vai que eles erraram. E ele já oferecia sacrifício, pedindo perdão ao Senhor pelo pecado dos filhos. Olha que interessante. E olha o que diz no capítulo 31 de Jó, a partir do versículo 1. Ele diz: fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios? Desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Se me conduzir com falsidade, se os meus pés se apressaram a enganar, Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se os meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido para os meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de juízo. Olha o que ele tinha de compromisso com uma vida de santidade, de coragem, de determinação de agradar ao Senhor. Fiz uma aliança com os meus olhos de não colocá-los em moças. Uma outra tradução fala sobre as virgens. Tamanha a vida de santidade, estilo de vida de santidade que este homem decidiu abraçar. Uma vida para agradar o Senhor. Olha o que diz Números. Livro de Números,
no capítulo 12, olha o que ele fala sobre Moisés, versículo 7 e 8. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Ele está dizendo, com Moisés, eu falo face a face, como falam amigos. Quando a gente não conhece as pessoas, a gente conversa, existe uma área de segurança de aproximadamente 1 metro, que a gente chega e não chega tão perto. De quem a gente chega mais próximo? Quem nós temos mais intimidade. Nós avançamos um pouco mais, conversamos um pouco mais de perto. Falamos mais próximo. Alguns são sem noção, né? De cara já chega assim e avança, não é? Tem pessoas que avançam a sua segurança, não é? Você está conversando, de repente a pessoa chega, você dá aquele passo para trás, ela se aproxima um pouco mais, mas existe uma segurança natural, proteção comum, normal a todos, mas para quem é amigo, quem é próximo, a gente fala um pouco mais de perto, a gente fala mais próximo. E Moisés, queridos, foi elogiado por Deus, por quê? Por causa da sua fé inabalável, por causa da vida de obediência, vida de oração, de comunhão, de jejum, de relacionamento com o Espírito Santo, por causa do seu desejo de agradar o Senhor e fazer o que o Senhor está mandando fazer. Queridos, o que o Senhor quer de mim e de você é que a gente levante como voz profética nessa geração e fale com as pessoas que não têm Jesus, que elas estão correndo risco. Está muito próximo o fim de todas as coisas. Está muito perto, mas muito perto mesmo. E eu e você devemos, queridos, estar atentos. Primeiro, viver de tal forma que o céu se agrada de você. Porque se você não estiver vivendo hoje da forma que o céu se agrada, se você não estiver vivendo agradando o céu no arrebatamento, você não vai ouvir: bom servo fiel, bora para a direita. Porque os outros vão para a esquerda, né? Aí ele vai falar para o que não é bom, o que não é fiel: apartai-vos de mim. Se você não está vivendo para agradar o céu, e eu e você não sabemos a hora que vamos ser recolhidos. Olha quantas pessoas jovens foram recolhidas em Rolândia há poucos dias, nos últimos meses. Quantos jovens que jamais imaginava partir agora. Então eu e você precisamos viver para agradar a Deus de tal forma que na hora que Ele nos chamar, o que nós vamos ouvir é: que bom servo fiel, bora para a direita, bora para o grupo dos escolhidos. Eu e você precisamos viver uma vida de santidade como nunca antes. Esse é o momento de viver esse estilo de vida para agradar o Senhor. Qual talento Deus te deu? E o que você está fazendo com ele? Quais as habilidades que Deus te deu? E o que você está fazendo com essas habilidades? Deus deu a todos nós as mesmas 24 horas. O que você está fazendo com esse tempo que Deus te deu? Eu estava ouvindo a agenda de um irmão essa semana, e pensa numa agenda corrida. E levanta 4h30 e faz não sei o quê, 5 horas faz não sei o quê, 6 horas faz não sei o quê, 7 horas está indo para o trabalho, e faz 1000 coisas. E ajuda num monte de coisa. Se nós aprendermos a administrar o nosso tempo,
nós podemos ser muito útil para muita gente. Não estou falando de igreja, não. Porque às vezes a gente fica pensando em cargo, né? Deus está interessado em relacionamento com Ele. E vidas que são tocadas por causa do seu estilo de relacionamento com Ele. É isso que conta. Jesus, a hora está indo embora. Bora lá. Davi. Olha o que diz Atos sobre Davi. Eita glória! Vocês não estão entendendo o mistério. Atos no capítulo 13, diz assim, o versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Uau! Achou Davi, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Por que ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, queridos? Por causa do compromisso com a adoração. Por ser um homem de coragem, um homem de fé. Um homem com um coração quebrantado. Um homem disposto a ter uma vida de oração e de decisão de confiar no Senhor. Achei Davi, segundo o meu coração. E agora sim, o último que nós vamos compartilhar aqui. Olha o que diz Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículo 11 diz: e ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. O versículo 19 diz: ele disse: não tenha medo, você é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que já me deste forças. Na mesma hora, ele se sentiu forte, conseguiu se colocar em pé, cheio de força e disposto a obedecer. O Deus que te fortalece para uma vida de obediência. O Deus que te cura é o Deus que te sara para uma vida de serviço para o Senhor. O Deus que nos liberta é um Deus que nos liberta para viver o sobrenatural que Ele tem e quer fazer nas nossas vidas e através de nós em outras vidas. O Deus que nos chamou é o que nos capacita para viver para Ele. Vamos nos colocar em pé. Diga: o próximo dessa lista será eu. Amém? Que Deus possa olhar para mim e para você e ter palavras elogiosas. Só de chamar meus servos já é fantástico, né? Já é maravilhoso, não precisa falar mais nada. O próximo pode ser você. Como você quer ser conhecido? Como camarada de milhões de seguidores? Deixa eu falar uma coisa, são poucos que chegam lá. Não é para todo mundo. O que tem de gente aí fazendo das tripas ao coração para conseguir seguidor, para conseguir dinheiro, para ter a conta com uns troquinhos, né, por causa dos milhões de seguidores. Como você quer ser conhecido? Você pode ser conhecido como amigo de Deus. Você pode ser conhecido como servo do Deus Altíssimo. Como aquele que agrada ao Senhor. Você pode deixar um legado de bênção para os seus filhos, para os seus netos. Muito melhor do que ter fama na terra é ser conhecido no céu. É ser elogiado por Deus, queridos.
muito mais importante do que ser respeitado aqui por homens, é ser temido por demônios. Muito melhor. Pode ter certeza disso. Melhor do que os aplausos aqui na terra é você ser elogiado por Deus e aprovado por Deus. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele quer fazer de você um homem abençoado, uma mulher abençoada, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Decida aumentar o seu tempo de oração. Decida aumentar o seu tempo de comunhão, de ouvir palavras, de ouvir louvores, tempo de adoração, tempo de oração. Decida parar para ouvir o que o céu está falando. Decida parar para ouvir o que o Espírito Santo está falando. Decida por uma vida de obediência. Isso não tem a ver com tempo de crente, não tem a ver com quanto você conhece de Bíblia, não tem a ver com quanto você tem de estudo. Isso tem a ver com o quanto você para estar na presença do Senhor. Só isso. O quanto você prioriza estar falando com Deus. Isso é chave. Minha mãe, maior referência de relacionamento com Deus para mim, uma mulher analfabeta. Quando estava desviada, a desculpa dela para fazer a gente ler Bíblia, eu falei, eu quero que você leia a Bíblia para mim hoje. E ela já vinha com os textos separados, sabe? Lembra de onde caíste, arrependa-te. Ela é terrível, terrível. Falei, eu quero que você leia tal texto para mim. E todo mundo tinha que ler Bíblia para ela, porque ela não sabia ler, então cada dia, cada hora era alguém que tinha que ler um pouco da Bíblia para ela. E ela vinha com texto direcionado. Falei, isso era terrível, né? Mas uma mulher, queridos, que enquanto não chegava o último filho em casa, não se levantava dos joelhos dobrados para ir dormir. Quando eu era o último a chegar, na época que eu estava mais no auge da bagunça, eu era o último a chegar. E aí ela estava lá chorando, falando com Deus. Dei para ela, Satírio? Sou eu mesmo. Ai, obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor guardou ele mais uma noite. Mais uma vez o Senhor protegeu. Sempre orando, sempre tinha uma palavra de sabedoria, sempre evangelizando. Nós vendíamos verdura na cidade. A gente saía com um cestão assim de verduras, de legumes. Depois era uma carrocinha, eu morria de vergonha de puxar aquilo. Sabe essas carrocinhas que o pessoal usa para reciclagem? Aquelas coisas grandes, com pneu. Enchia aquilo de verdura e a gente rodava a cidade com aquilo, vendendo aquele negócio lá. Aí depois era uma charrete, a gente já melhorou um pouco, né? Ela ia a pé, a gente ia em cima com a charretinha lotada de verdura, legumes, frutas. E todos os dias ela falava de Jesus para alguém. Todos os dias, todos os dias. Nunca leu a Bíblia, porque era analfabeta. Mas guardava, memorizava partes da Bíblia e usava esses textos para falar com as pessoas. Não tem a ver com estudo, não tem a ver com inteligência, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o desejo de ter relacionamento com Deus, desejo de ter amizade com o Espírito Santo. Pessoal do louvor, vem aqui. Eita glória. Vamos combinar de sempre ser assim, Senhor? Coisa linda. Queridos, hoje, o que Deus tem para falar sobre você? Hoje, se Ele chegar para você, qual é a palavra que Ele tem para liberar sobre você? Servo bom e fiel, justo, irrepreensível, íntegro, que se aparta do mal, que fez aliança com os olhos de não ter olhos de cobiça. O que Ele tem para falar sobre mim e você? Queridos, o Atitude 3:3. Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes
e ocultas que você não conhece. Não desista de orar 3 vezes por dia. Se você não está conseguindo fazer, fala para o Senhor te dar uma estratégia, para você tirar 3 momentos no dia para estar falando com Deus, para estar orando, para ter mais comunhão, mais intimidade, mais relacionamento com o Senhor. Decida jejuar 1 vez por semana, pelo menos, para se jogar em Deus. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por essa noite, pelo louvor. Obrigado pelo testemunho da Priscila. Ela orou e a oração de fé, e imediatamente mandou a febre embora, porque o Senhor é o Deus que nos atende. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo tempo de adoração. Obrigado pelas crianças que receberam tua palavra. Obrigado por essa palavra que o Senhor liberou para nós. Muito obrigado, Pai. Nós já te agradecemos por todo o cuidado e favor. Nós abençoamos o teu povo, Pai. Senhor, que essa palavra venha nos incomodar, ó Deus, a ponto de aumentar o tempo de relacionamento com o Senhor, aumentar o tempo de comunhão com o Senhor, a ponto de aumentarmos, ó Deus, a vida de santidade, de integridade. Nós abençoamos a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.